A pergunta de US$ 1 milhão, pessoal: qual concurso prestar? Alguns alunos já têm o sonho, já sabe direitinho, pelo menos qual é a área que ele quer, ou qual poder ele quer trabalhar, né? Se quer o legislativo, se quer o executivo, se quer no judiciário. Às vezes ele sabe exatamente o órgão que ele quer, o trabalho que ele quer fazer. Mas muita gente chega nesse mundo de concurso público e não sabe escolher qual foco, qual concurso prestar. Bom, primeiro que quando eu comecei a estudar, eu senti uma dificuldade muito grande porque eu falei, ok, cadê a lista de todos os concursos públicos possíveis, com as datas de preferência? E não é assim que funciona, né? Mas tem alguns truques para você conseguir essa tal lista, tá? Pessoal, existe um site que você vai ter acesso a provas, que eu sempre indico para baixar provas, que é o PCI Concursos. Ele é gratuito, você consegue baixar provas na íntegra lá, o site do PCI Concursos. Então, se você buscar ali em provas e botar o ano, ele vai puxar todas as provas que saíram naquele ano. Então, se você pegar isso de alguns anos para trás, você consegue ter uma boa noção dos concursos que existem. É um truque, mas no meu livro Mente Concurseira também trato com mais detalhes de quais essas provas são, quais as possibilidades de prova que existem. Pois bem, mas aqui vocês já conseguem essa listinha, tá? Vou conversar com vocês agora sobre como definir qual concurso, presumindo que você já sabe mais ou menos, depois de pesquisar aqui, qual o universo de provas que você tem, quais são as possibilidades que você tem de concurso para prestar. Bom, muito importante é a gente definir o foco. Só que uma coisa que a gente não costuma ouvir é que você tem que conjugar esse foco com flexibilidade. O que é isso, pessoal? Vamos supor que você tem o sonho de fazer prova para tribunais. Você quer fazer prova para tribunais. Você fala, poxa, eu quero muito fazer o TRT de tal lugar. Eu quero o TRT que fica em tal cidade, quero morar em tal lugar. Ok, você tem um foco bastante definido, uma prova, certo? Mas, na verdade, para aumentar suas possibilidades de passar o quanto antes, é mais interessante que o seu foco não esteja em uma prova, mas sim em uma área. Por exemplo, você estuda para tribunais, ou você pode até afunilar um pouco essa área. Eu estudo para tribunais do trabalho, eu estudo para tribunal eleitoral, eu quero prova de TJ. Claro que quando você está estudando para tribunais, você abarca um grupo enorme de matérias comuns. Vamos supor que você estava fazendo TREs e aí você percebeu que aquela sequência de provas de TREs acabou e que vai ficar um tempo sem prova de TRE, mas que está vindo uma grande leva de provas de TRT por aí. Para você sair do foco do TRE e jogar para o TRT é muito tranquilo, porque você vai ter poucas matérias diferentes, você vai ter um corpo grande de matérias comuns. Então, seu foco grande é tribunais, o seu foco menorzinho é TRE, e vamos dizer que você mudou de ideia ou não vai ter prova de TRE tão cedo, você muda o teu foco para TRTs, por exemplo, tá? É assim que você aumenta as suas possibilidades sem perder o foco. Por que é importante ter foco? Por que a gente fala muito nisso? As provas são muito concorridas. Você tem que chegar no dia da prova bastante competitivo, mas bastante competitivo mesmo. E você só vai conseguir ficar muito bom nas matérias daquela prova específica se você tiver um período legal de dedicação. Não dá para simplesmente aparecer lá e achar que vai passar, tá? Se você já é um concurseiro com um tempinho pequeno de estrada, você já percebeu isso. Se você já fez algum concurso, ficou lá para trás da suplência, você já percebeu isso. Então você tem que estar bastante competitivo. O volume de cada matéria é muito grande. Então, se você estudar para vários concursos muito diferentes ao mesmo tempo, você não vai dar conta de tantas matérias, vão ser milhares de matérias, tá? De um concurso para outro, às vezes muda todas as matérias. Então, por exemplo, eu quero tribunais, eu quero área fiscal e eu quero área policial. Caramba, você vai estudar 1000 matérias. Você não vai dar conta, por mais inteligente que você seja. Então é mais interessante ter um foco, ou eu vou para tribunais, ou eu vou para a área fiscal e tribunais de contas. Também é muito parecido com a área fiscal, a área de controle, como por exemplo a prova da CGU. Ou você vai para a área policial. Claro que você pode mudar de ideia. Às vezes você está estudando para tribunais e fala, quero a área fiscal agora.
Algumas matérias vão ser aproveitadas. Fazer uma ou outra troca dessa não é o problema. O problema é você tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo ou ficar trocando muitas vezes, porque não dá tempo de você ficar muito bom nas matérias daquele universo, tá? Daquela prova específica. Então, deu para clarear isso, pessoal? Você tem que ter o foco para que você possa ficar de fato competitivo, tá? E você tem que ter a flexibilidade para você conseguir fazer mais provas ao longo do ano. Tá? Mas a gente já aprofunda nisso. Vamos conversar um pouquinho então sobre os critérios para você definir qual concurso você vai prestar, levando em conta mais uma vez que você já sabe mais ou menos o seu universo de possibilidades. Lá no site do PCI ou no meu livro, e há outros livros que abordam essa questão de quais concursos existem, digamos assim. Bom, vamos falar dos critérios primeiro relativos à prova, tá? A prova em si. Bom, você tem que levar em conta a periodicidade do concurso. Há provas que a gente tem uma periodicidade muito legal, por exemplo, a prova da diplomacia, prova do Instituto Rio Branco. Você tem prova todo ano, é sagrado, é igual vestibular, todo ano tem prova. Então, se você tem interesse pela área da diplomacia e tem interesse de fazer prova todo ano, diplomacia é a prova para você, porque a periodicidade ela é bem marcadinha. Já outros concursos, a gente tem uma periodicidade que obedece mais ou menos a um certo período de tempo definido. Por exemplo, quando você está fazendo a prova para a Receita Federal. A Receita Federal ela tem mudado um pouquinho a periodicidade dela, mas ela sempre era mais ou menos 2, 3 anos, às vezes 4 anos, sai uma nova prova. Tá vendo por que você tem que ter flexibilidade? Veja bem, se você focou na Receita Federal e não passou da primeira vez, você vai ter que esperar 2, 3, 4 anos para ter uma chance de novo. Não é mais interessante focar em área fiscal, aproveitar os fiscos estaduais? Pois é, assim você vai ter mais possibilidade de prova. Então a periodicidade é um fator que você tem que considerar, tá? Mas ele pode ser mitigado se a prova ela não tem uma periodicidade muito definida. Tem prova que fica uma década sem sair, tem prova que você não tem a menor noção, ela não tem uma periodicidade. Ela nem tem periodicidade nenhuma, né? Ela saiu 10 anos atrás, aí vai sair agora e Deus sabe quando vai sair de novo. Isso você tem que levar em conta para não tomar susto depois na sua preparação, tá? Mas a gente consegue mitigar a questão da periodicidade incerta de algumas provas. Nunca é muito definida, exceto Instituto Rio Branco, tá, pessoal? Nunca é muito definida, é mais ou menos de 2 em 2 anos, mais ou menos de 3 em 3 anos. Vocês vão observar isso. Até pelas datas, quando vocês puxarem a lista no PCI concurso, vocês vão observar que é mais ou menos, mas não precisamente um certo período de tempo. A gente consegue mitigar com a flexibilidade. Você não precisa esperar 2, 3, 4 anos para fazer uma prova, você pode fazer, no caso da prova de auditor fiscal, você pode fazer os fiscos estaduais, tá? Bom, as disciplinas. Pessoal, eu sou contra o aluno que fala assim, poxa, mas eu não vou fazer tal prova porque cai a administração geral. Ah, eu não vou fazer tal prova porque cai raciocínio lógico. Se você começar a excluir as provas por causa de uma ou outra matéria, você não vai fazer prova nenhuma, tá? Então não tenham medo, eu entendo o medo porque eu tinha também, mas você tem que entender esse medo como uma coisa natural, um obstáculo que você vai superar, tá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura é o lema, gente. Você precisa forçar um pouquinho naquela disciplina que você não gosta. Agora, o que eu acho importante? Por que eu acho importante levar em conta as disciplinas? Porque as disciplinas têm tudo a ver com a função que você vai exercer. Então, se você, por exemplo, não gosta de matéria de exatas, odeia matéria de exatas, acho que fiscal não é a prova certa para você. Tá? Então, leve em conta as disciplinas sem excluir possibilidades de prova por causa de uma ou outra que você não gosta. Sempre vai ter uma ou outra que você não gosta, tá? Mas leve em conta que o corpo geral ali da prova expressa bastante sobre o cargo. Diz bastante para você como é que vai ser a sua rotina de trabalho. Então, você tem que ver isso para não passar no concurso e depois não gostar da função que você exerce. Bom, o grau de dificuldade. Você não vai deixar de fazer uma prova porque ela é difícil, então você não aparece nem na prova de Gari. Todas as provas de concurso são difíceis porque elas precisam selecionar, tá? Não encara essa palavra como um bicho de 7 cabeças. Não é. É só mais desafiador, mais nada. Por que é importante você levar em conta o grau de dificuldade? O grau de dificuldade ele está intimamente ligado ao número de vagas, tá? Bom, quanto mais difícil o concurso, em regra, tá, pessoal? Maior é o salário.
mais concorrida é a prova, mais aprofundada são as disciplinas. Quando eu falo concorrida, eu não estou falando de número de candidatos não, tá? Estou falando de qualidade desses candidatos. Você vai ter menos figurante e mais gente realmente focada. Bom, se você está com muita pressa de passar, se você está sob muita pressão financeira, ou até mesmo se você emocionalmente está pedindo arrego, não está aguentando o processo, porque, enfim, N motivos, todos muito justificáveis, sempre, afinal somos seres humanos, você precisa levar em conta o grau de dificuldade. Tá com muita pressa? Faz uma prova que costuma ter mais vagas, que as matérias não são tão aprofundadas, que você não tem tantas disciplinas para dar conta. Usa isso como um concurso escada, que a gente chama. Passa num concurso menor primeiro, deixa a vida mais organizada, depois você pensa no concurso maior que você sonha. Tá? Você não precisa ir direto para o concurso que você sonha. Você pode, se você quiser, se você sentir que você tem os recursos necessários para isso. Mas às vezes a gente sente que o sonho da vida da gente está muito, muito longe. Você não tem dinheiro para essa preparação, você não tem emocional para essa preparação, enfim. Você vai ter, mas às vezes você sente que você não tem agora. Vamos supor que você quer ser juiz, é o sonho da sua vida, mas você sente que agora você não tem os recursos necessários para essa preparação, você está precisando trabalhar para ontem. E você percebe que a preparação de juiz vai tomar mais tempo, vai demandar mais recursos, você vai ter que comprar muitos livros, muitos materiais. Às vezes você não consegue fazer isso agora, mas isso não quer dizer que você vai desistir do seu sonho ou vai deixar concurso público todas as possibilidades de concurso de fora. Não, você pode fazer, por exemplo, um concurso de técnico de tribunais, um concurso que costuma ter muito mais vagas, que tem bem menos disciplinas do que a prova de juiz, que o grau de profundidade dessas disciplinas é muito menor. E aí você pode passar nesse concurso, usar esse concurso como que a gente chama de concurso escada ou concurso trampolim, né? Você faz essa prova menor, organiza sua vida financeira, emocional, familiar de todos os jeitos, já sente aquela satisfação e aquela tranquilidade de ser servidor público, e aí você vai ter todas as condições do mundo para fazer sua preparação para o seu sonho, para sua prova de juiz, com muito mais tranquilidade, certo? Bom, falamos então de 3 critérios que vão te ajudar a definir o foco de qual concurso prestar, com base na prova em si. Agora vamos falar um pouquinho do cargo. Olha só, gente, normalmente quando a gente pensa em decidir qual concurso prestar, a gente está super de olho na remuneração, na estabilidade, super normal. Você chegou à decisão de fazer concurso público, se não totalmente por esses motivos pesaram muito, com certeza, mas é importante que você tenha, atenção ao cargo que você vai exercer. O objetivo final de tudo isso aqui que a gente está fazendo é você ser mais feliz, não é você ser aprovado. Você ser aprovado é um meio para um fim. Qual é esse fim? Ser feliz. Então não faz nenhum sentido, concorda comigo? Você passar num concurso, fazer um esforço grande para passar num concurso, você tem uma boa condição financeira, você tem a estabilidade, mas você absolutamente odeia o que você faz. É muito difícil você ser feliz odiando seu emprego. Você fica muitas horas lá, carga horária de 6 horas, carga horária de 8 horas, todos os dias, por décadas. Pensa só. Então é muito interessante que você tome essa decisão. Lógico, vai pensar na remuneração? Vai, a vida não é de graça, você tem que pensar na remuneração. Esse concurso me dá o padrão de vida que eu sonho? Ou esse concurso me dá condições para usar para um outro concurso e esse segundo concurso sim vai me dar o padrão de vida que eu sonho? Tem que olhar a remuneração sim, tá? Mas você tem que olhar outras coisas também. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, você tem que olhar a função se você gosta. Uma dica: pessoal, vá ao órgão público ou aos órgãos públicos que você sonha trabalhar. Você pode entrar. Às vezes a gente fica todo cheio de dedos que não pode entrar. Pode entrar, você entra lá com um crachá de visitante, conversa com as pessoas, vê o ambiente, pergunta sobre o trabalho, pergunta para quem já passou, para as pessoas que estão lá, tá? Para você saber se aquilo realmente é o que você quer. Às vezes você tem uma imagem do cargo totalmente diferente do que ele é na prática, tá? Para garantir que você vai gostar da vida que você está construindo para você. Outro fator é a carga horária. Há órgãos públicos com carga horária de 8 horas, há órgãos públicos com carga horária de 7 horas e outros com carga horária de 6 horas. Por exemplo, onde eu trabalho, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a minha carga horária 6 horas. É uma delícia, gente, não vou mentir não. Muito bom.
Então você tem que levar isso em conta e saber também que você trabalha menos horas, a chance de você ter a sua remuneração um pouquinho reduzida em função da carga horária mais confortável é maior, lógico, né? Não necessariamente, tá, pessoal? Porque depende muito do cargo, mas isso é um fator. Trabalhar 6 horas, você tem que, às vezes você fala, poxa, o salário não é 100% que eu queria, mas às vezes é 80% do que você queria e vai te dar qualidade de vida. Então, é uma coisa para você levar em conta. Qualidade de vida é um fator, tá? Que pesa muito depois que você passa. E lembrando que o período de concurseiro, ele é muito menor do que o período de aprovado. Então, você tem que levar, sim, em conta o período de aprovado. É essa que vai ser a sua vida, né? Estamos trabalhando para isso. Bom, um outro fator é a lotação. Aonde você vai trabalhar? Tem provas que você vai ser lotado em lugares um pouquinho inóspitos, digamos, né? Tem prova que você vai para lugares muito distantes de onde você vive hoje, ou se você é acostumado numa cidade muito grande, você pode cair numa cidade muito pequenininha, ou se você é de uma cidade muito pequenininha, você pode ser lotado numa cidade imensa. Então você tem que ver se isso é relevante para você. Para algumas pessoas, tanto faz. Ok, a pessoa seria feliz em qualquer tipo de lugar. Tem gente que fala, poxa, eu não quero jamais morar num lugar muito pequeno, não vou me adaptar. Ou então, poxa, eu não quero nunca morar num lugar muito grande, não vou me adaptar. Então você tem que levar em conta a lotação, tá? Tem algumas provas que você não sabe a lotação. A prova da Receita Federal, por exemplo, você primeiro faz a prova e depois, de acordo com a sua classificação, você vai saber onde você vai ser lotado. Então é um tiro no escuro, você tem que fazer a prova já sabendo que você pode cair no lugar XYZ, tá? Então tem que estar de boa com isso. Um outro fator é a possibilidade de transferência, que está intimamente ligado ao fator lotação. Se você fez prova para o Senado, você vai morar em Brasília. Você vai trabalhar em Brasília. Então você vai ter que morar por ali, certo? E você não tem possibilidade de transferência. Tem que ver se isso pesa ou não para você. Já há outras provas que você consegue a transferência, como no caso da prova da Receita Federal. Você às vezes cai num lugar que você não gostou, por exemplo, mas você sabe que a Receita Federal tem órgãos no país todo, então você pode ser transferido para uma outra cidade, para um outro estado, tá? Isso leva tempo, tem todo um procedimento, mas é possível. Então, a possibilidade ou não de transferência é uma coisa que vocês precisam sim levar em conta. Um outro fator que a gente vai levar em conta é o quanto esse cargo paga, né? Esse fator eu sei que vocês já estão levando em conta. Normalmente é o único fator que a gente leva em conta quando a gente começa, né? É importante você, como eu falei, ver quanto você vai ganhar. Lembrando que o salário que está no edital, pessoal, não é o salário real. Por quê? Porque você tem benefícios. Por exemplo, na Assembleia Legislativa, a gente tem o salário, o vencimento básico, né? A remuneração, e a gente tem, por exemplo, percentuais, os famosos penduricalhos do serviço público, né? A gente tem percentuais a mais sobre o salário quando a gente faz cursos de pós-graduação ou mestrado, né? Então, aumenta o salário. Tem ticket de alimentação, tem lugares que tem um ticket de alimentação bastante gordinho mesmo. E tem outros lugares que o ticket é bem pouquinho, tá? Então você tem que levar isso em conta. A remuneração, então, que está no edital, ela não é a remuneração total. Você vai ter mais algumas coisas ao longo da sua caminhada. Você vai também ter uma coisa chamada plano de carreira, tá? Plano de carreira é o quanto você sobe a cada promoção. Então, às vezes, você entra num órgão que o salário não é essa Coca-Cola toda, mas tem um plano de carreira sensacional e rapidinho você já chegou no salário que você quer. Tá? Então é uma coisa que você tem que procurar saber com o RH dos órgãos, qual é o plano de carreira, se tem um plano de carreira, normalmente tem, e como ele funciona, quanto tempo você demora para subir nessa carreira, quanto de remuneração você vai ter a mais por cada subidinha dessa, quais são esses percentuais, esses por fora que você tem. Por fora consta no contra-cheque, tá, pessoal? Não é nada ilegal não, pelo amor de Deus. São os percentuais ali que você tem por causa de uma pós-graduação, por assiduidade, por tempo de serviço, tá? Então, o salário ele vai ficando mais interessante. Por fim, uma coisa que muita gente ignora, o custo de vida também ligado muito à lotação. Às vezes, você ganha 5 mil numa cidade e vive razoável.
5 mil numa outra cidade, você não paga nem a sua moradia, o seu aluguel com o seu condomínio, tá? Então isso tem que levar muito em conta. Não adianta você ter um número muito bonito ali no contra-cheque se aquilo não paga as tuas contas. Então você tem que ver a lotação e o custo de vida e o salário, tudo isso aqui, ó, tá interligado, tá? Porque na verdade o que você busca não é um número no contra-cheque, é um padrão de vida, certo? O número do contra-cheque não importa, o que importa é o padrão de vida. Então você tem que conjugar o salário com o custo de vida da sua lotação para ver se você vai chegar ao padrão de vida que você está almejando. Certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora sobre o trâmite de um concurso. Antes de eu explicar todo o trâmite, eu vou explicar por que é importante você conhecer esse trâmite. Para você saber se a sua prova está perto ou está longe, para você saber quanto tempo você tem para estudar depois que o edital sai, para saber quanto tempo você tem para fazer recursos depois que o gabarito saiu, porque você pode recorrer das questões, pode recorrer do gabarito, né? Quanto tempo você tem para tomar posse, para entrar em exercício. Tudo isso é muito importante na sua vida de concurseiro, tá? Então vamos lá. Bom, o trâmite do concurso começa como? Com um pedido do órgão. Eles vão fazer um levantamento e vão enviar um pedido normalmente ao Ministério do Planejamento para que esse concurso seja autorizado. Quando é feito esse pedido, a gente já fica sabendo, tem como pesquisar isso na internet, certo? Então, quando sai esse pedido, você pensa, ok, tá soando o primeiro alarme de que o concurso vai sair. E aí isso ajuda pra caramba na sua programação. Bom, feito o pedido, o órgão pode autorizar esse concurso ou não, tá? Bom, autorizado o concurso, eles têm até 6 meses, pode ser em menos tempo, tá? Para contratar a banca e publicar o edital, tá? Lembrando que essa contratação de banca, ela pode ser via licitação ou a licitação pode ser dispensada, tá? Pode acontecer qualquer um desses cenários. Bom, então a gente tem 6 meses. Autorizou, você começa a contar, tem 6 meses. Pode sair em 1 mês o edital? Pode. Pode sair em 2 meses? Pode. Pode sair imediatamente, quase? Pode. Pode levar 6 meses? Pode. É até 6 meses, tá? Bom, saiu o edital, que é a lei do concurso. Tá tudo ali, tá? Quais matérias vão cair, qual é o peso de cada matéria, se vai ter discursiva, se não vai ter discursiva, quantas vagas, detalhes de cada matéria do que vai cair, tá? Tá tudo no edital. Então você tem que ler o edital de trás para frente, de frente para trás, certo? Aquilo ali são as regras do jogo, não dá para jogar sem conhecer as regras do jogo. Bom, e aí a gente tem o dia D, que é a prova. Do edital para a prova, costuma, não é uma regra, costuma correr 1 mês e meio a 2 meses, tá? Então, tem a data da prova, tem as matérias, tem os pesos, mas aqui, ó, o que você tem? Pouco tempo. Então, quando sair o edital, você tem que estar bastante adiantado, porque senão a sua preparação fica super complicada, tá? Bom, fez a prova, vai sair o gabarito preliminar, o gabarito antes dos recursos. Às vezes a banca comete erros quando solta o gabarito preliminar, tá? Então vai sair o gabarito preliminar. Quando é que sai esse gabarito? 1, 2 dias depois que você fez a prova, tá? Normalmente. E aí abre-se prazo para recursos. Normalmente você tem, em média, né, uns 2 dias mais ou menos para entregar esses recursos a partir do momento que eles soltam um gabarito preliminar, tá? Bom, a guerra só termina aqui, pessoal, para uma prova específica, tá? Só termina aqui. Não termina no dia do concurso. Termina no dia dos recursos. Às vezes a pessoa faz a prova, fica triste porque foi mal, nem quer ver gabarito, não quer corrigir prova, não quer saber de nada. Ué, você fez grande parte da caminhada, mas você não concluiu a caminhada. Coragem, gente! Fez a prova, tem que corrigir o gabarito sim. Tem que ver o que errou, tem que estudar o que errou. Como é que você vai melhorar se você não sabe no que você ficou deficiente? Começa a desapegar desse negócio de não vou corrigir o gabarito, hein? Ah, só vou ver quando sai o resultado.
tem que saber o que errou, tá? Então, e tem que fazer os seus recursos, você tem que lutar até o último minuto tá aqui, não tá aqui, tá? Bom, fez seus recursos lá, beleza? Vai sair o gabarito definitivo, tá? Saiu o gabarito definitivo, sai também o resultado final, que aí é a lista de quem passou e de quem não passou, tá? Depois que saiu o resultado final, lembrando, pessoal, que pode ser que aqui no meio você tenha uma outra prova, porque o concurso tem mais fases, às vezes você não faz discursivo no dia da objetiva, dependendo do concurso, às vezes você faz depois, às vezes você tem uma prova oral, e aí esse trâmite aqui, prova, gabarito, recurso, gabarito definitivo, isso se prolonga, tá? Bom, aí depois que o concurso tem o seu resultado final, sua lista de aprovados, que tá aqui, a lista de aprovados, a gente tem a homologação. O que é a homologação? É como se fosse um carimbo do poder público dizendo: esse concurso transcorreu de acordo com as normas legais. Tá tudo certinho, carimbou, beleza, fim de papo. Isso é a homologação. Depois que o concurso é homologado, que sai a nomeação. Ô dia feliz, né? É o dia que a gente mais espera. É o dia que o órgão público vai falar assim: pessoa, venha trabalhar com a gente, né? A gente espera muito por esse dia. Saiu a nomeação. Beleza. Atenção aqui, pessoal, que a gente tem um prazo importante. Você tem 30 dias a contar da sua nomeação para tomar posse, tá? Que é chegar no órgão público com a documentação, com tudo direitinho e falar: oi, gente, tô aqui para trabalhar, tá? Para tomar posse, para assinar aquele papelzinho de que o cargo é seu e ninguém tasca. Ok, isso não quer dizer que você precisa trabalhar no dia que você tomou posse, tá? Você tem, depois da data da sua posse, você tem 15 dias para entrar em exercício, que é trabalhar de fato, tá? Ah, eu posso tomar posse e já começar a trabalhar no mesmo dia, porque eu não quero perder nenhum minuto? Eu fiz isso, eu tava tão animada que eu tomei posse e já desci para trabalhar no prédio. Tava no terceiro andar do RH, já desci louca, tô lá feliz e contente, lá no meu pilotizinho, trabalhando. Tá? Pode ser no mesmo dia, mas também você pode usar esse prazo de 15 dias. Ah, Gabriela, e se eu não obedecer o prazo de 30 dias porque eu tive um imprevisto, se eu não obedecer o prazo de 15 dias porque eu tive um imprevisto? Todo o seu esforço é anulado, você está fora. Então, tem que ter muita atenção a esses prazos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula demonstrativa. O curso tá lindo, cheio de aulas para vocês, muito diferentes, muito fora da caixa, bem do jeito que eu sei que vocês gostam, tá? Teremos muitas aulas de técnicas de estudo, vocês têm o cronograma completo aqui no site. Aulas de técnicas de estudo, muitas aulas de inteligência emocional, mais ainda, e é papo para mais de metro, tá? Então, sejam muito bem-vindos, espero que vocês tenham gostado muito do início da nossa jornada. Eu tenho certeza que esse curso vai impactar muito na vida de vocês. Um grande beijo!